Histórias reais, fé inabalável, transformações que só Deus pode fazer. Seja bem-vindo ao lugar onde a esperança renasce. Podcast Meu Refúgio. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Meu Refúgio Podcast. Eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito na nossa vida, por tantas histórias que já edificaram a nossa vida, tantos testemunhos preciosos. E hoje, como não é muito diferente, a gente tem uma pessoa que é muito especial. E muito especial para mim, porque ela é uma líder de mulheres. É mais uma mulher que inspira outras mulheres a assumir seu chamado e a viver de fato aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Eu tô aqui com Luciane Baum. Olha que coisa linda, gente. Como ela tá linda, como ela é linda. E eu vou pedir para ela se apresentar para você, mas antes de eu pedir ela para se apresentar, eu queria que você clicasse aí no botão de inscrição, inscreva-se no canal para você ficar sempre atualizado e compartilhe esse vídeo com o maior número de mulheres, pelo menos, porque eu sei que vai edificar muitas pessoas, mas mulheres de uma forma muito especial. Então, Lu, é com você. Se apresenta pra gente, minha amiga. Então, meu nome é Luciane Bauma. Mas todo mundo me chama de Lu, e é assim que eu gosto mesmo, para trazer para mais pertinho. Realmente, eu sou líder das mulheres lá na First Baptist Orlando. Tenho feito um trabalho assim de ensinar as mulheres a fazer um devocional, de estar caminhando mais perto de Cristo. Também trabalho com saúde, com alimentação, porque esse corpo aqui, ele é templo do Espírito Santo, a gente precisa ter essa consciência. Então, assim, eu tento ajudar com aquilo que o Senhor tem me dado, tentado compartilhar por quem está, assim, no meu caminho. E ali na First, a gente tem tantos ministérios, né? Agora a gente está trabalhando junto lá com Pregnancy Center e tantas outras coisas que o Senhor tem feito. Sim. Gente, ela é mãe. Eu vou deixar ela falar um pouquinho. Eu esqueci de falar dessa parte. Sou mãe, né? Sou esposa do pastor Jay Bauma, que ele é o pastor, né, do campus brasileiro, apesar dele ser americano. Olha Fala só, português fluente, flamenguista. Nossa! E acha que é brasileiro. Eita, a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, né? E eu tenho três filhos maravilhosos, que é a Sofia, de 14 anos, Olivia, que tem 12, e o Joshua, que tem 7 anos, acabou de fazer. A Olivia vai fazer 13. Aí, é bom, porque assim, sabe quando falta pouco tempo, eles já querem ir para a próxima idade. Eles já estão na expectativa. A gente tá no contrário, né? Eu quero segurar, eu quero errar para menos. Ela quer aumentar. Vai fazer 13 daqui a 2 semanas. Gente, e assim, Deus é muito lindo, porque o que nos uniu, na verdade, é um motivo muito nobre, muito especial. E por isso que eu tô falando que a Luciana é muito especial para mim, porque, enfim, a gente vai conversar um pouquinho e vocês vão conhecer mais. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, além de pedir para você se apresentar, minha amiga, é: como foi que começou essa jornada de intimidade com Deus? Como é que foi o princípio de todas essas coisas, de conhecer Jesus? Fala tudo, compartilha conosco aí um pouquinho do início dessa história. É tão interessante que antes da gente começar aqui a gravar, você deu um exemplo dos 100 metros que eu nunca tinha ouvido. E talvez depois você possa até explicar melhor, que uma pessoa que estava te mentoreando, não foi isso? Sim. Falou para você assim, não se preocupar lá na frente, imagina, se preocupa com os próximos 100 metros. Isso. E eu acho que foi assim que Deus fez na minha vida. Eu fui a primeira vez numa igreja porque minha mãe falou: se você for à igreja, eu te deixo ir à praia. Então eu fui na barganha, sabe? Se você for com os amigos da igreja, você pode fazer isso. Então eu ia por um interesse. Mas Deus, ele usa de tudo que tem à volta para nos atrair, por um pai amoroso, porque eu não o amava, não o conhecia, mas ele já me amava. E assim eu fui. E eu ia muito por causa dos eventos, eu ia muito por causa de alguma liberdade que eu poderia ter. Eu achava legal estar naquele ambiente, mas eu não tinha uma intimidade ainda. Isso levou algum tempo. Apesar de frequentar a igreja desde os 15 anos, eu só venho ter intimidade com Deus lá pelos meus 22, que aí eu comecei a ir numa igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o pastor era muito profundo na palavra. Tinha vezes que só a palavra tinha 1h30 de palavra, mas assim, muito profundo. 1 hora era o mínimo de pregação. E
E ali eu começo a entender o evangelho de uma forma diferente, assim, íntima comigo, do Senhor me chamando. Então, assim, essa questão da intimidade, ela é tão assim, verdadeira, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sinto Deus, mas assim, se a gente pensar, todos os nossos relacionamentos, eu não sei quando você se apaixona, assim, tem aquele primeiro amor, Sim. mas você vai construindo, mesmo quando você está apaixonada lá pelo seu namorado, seu marido, você vai construindo a intimidade. Sim. Você pode, o coração bater, você pode ter algumas emoções, mas aí é ali que eu começo a entender o que é vida com Deus, o que é caminhar com Ele, o que é depender dele. Então, assim, ainda foi na minha juventude, né? Porque 22 anos ainda é muito novinha. Sim. Então, assim, eu vejo que foi um privilégio de Deus, né? De ter me encontrado. Então, mas ela não foi assim, sabe? Porque tem gente, eu me apaixonei, aí Então, eu lembro que eu tava, mas eu não entendia muito bem o evangelho ainda no início, Sim. apesar de estar ali dentro. E por isso que é importante a gente estar. Porque a gente não sabe o momento que isso vai acontecer, né? Sim. Se a gente está longe, são mais marcas que a gente vai recebendo. Sim. É interessante porque, assim, tem muita gente que nasce no lar cristão, né? Talvez tenha muitas pessoas que, inclusive, já são da igreja e, assim, não teve um encontro com Jesus, assim, no sentido de virar essa chave e dizer, chegou a hora de buscá-lo de todo o coração. Verdade. Né? Ele fala que buscar dizeis e me achareis quando buscar de todo o coração. E isso foi uma coisa que me pegou muito, né? O quanto é de todo o coração, né? O quanto que é de todo o coração. Será que eu realmente estou me entregando de todo o coração? Para eu realmente encontrar, e eu lembro que comigo foi uma coisa muito forte, porque o Senhor se fez encontrar. Realmente, né? Como se Ele tivesse me capturado ali ei, eu quero falar com você, mocinha, porque... Mas, assim, aconteceu algum fato, assim, que você se lembra, Luciane, que foi marcante, assim, que, Roberta, isso aqui... virou minha chave, que eu realmente estava me conectando com Deus. Porque, a princípio, a gente tem a sensação de ser um monólogo, né? Mas Deus fala. Ele fala. Eu lembro de, assim, pensa que eu tô numa igreja presbiteriana, tá? Sim, então, sim. assim, eu tô numa igreja mais tradicional e, assim, e mesmo assim, vivendo o sobrenatural de Deus. Então, eu não sou do tipo que qualquer coisa me movimenta. Sabe assim, eu tenho, assim, sabe, aquela consciência que nem tudo que fala, Deus tá falando aqui, Deus tá falando ali. Eu não vou atrás disso, sabe? Porque quando Deus quer falar, Ele fala. E olha um exemplo. Eu tava fazendo ali, quando eu tava começando a minha caminhada ali na presbiteriana, eu tava fazendo um curso de inglês no Rio, não sei se ainda tem, o Brasas. E aí o pessoal ia se reunir na Lapa. Nesses barzinhos, sabe? Não tinha nada demais na minha cabeça, assim, tava tudo bem, eu poderia ir, até porque, assim, era um grupo da turma, com o professor. Sim. E aí, eu fui para aquele ambiente. Só que antes de chegar, eu fui estacionar meu carro, e quando eu tava estacionando, gente, eu te falo até hoje, eu não sei se era um anjo, ou se foi uma pessoa realmente, porque aquele homem apareceu do nada dentro do estacionamento. E assim, com um guardador, sabe, bem carioca, de chinela havaiana, aquele estilo, né, nosso do Rio de Janeiro. Tudo bem, o que você tá fazendo aqui? E aí eu fui falando, e eu não sei porquê, eu não lembro isso. Eu não lembro se eu cheguei a falar que eu era cristã, não sei. Mas não faria muito sentido eu falar isso. Eu estava estacionando o carro com uma pessoa que não tem a menor intimidade comigo, e eu estava indo para um encontro ali da minha turma. E aquele rapaz, ele falou assim para mim, ele estava com as duas mãos no meu carro, aí ele falou, mas aqui não é o seu lugar. Você não deveria ficar muito tempo aqui dentro, não. Faz o que você precisa fazer e sai rápido. Porque o que o Deus tem para você é muito maior. Meu Deus. Eu estou preparando para você um ministro de louvor, um pastor. Começou a falar. Eu achei aquilo assim... meio louco, porque assim, eu tava começando a minha carreira de advocacia, aí eu falei, nossa, que loucura, mas aquilo ficou. Estacionei o carro, não vi mais esse homem. Não vi na saída, não... Só que eu sentei lá, e aí estavam as músicas lá tocando, e eu falei, esse lugar não é meu. Meu Deus. Eu quero
eu vou ficar aqui, teve uma brincadeira, acho que de amigo, não lembro agora. Teve alguma coisa, mas eu vou te falar, se eu fiquei ali 40, 30 minutos, foi muito. E saí. Não encontrei novamente, fui para minha casa, esqueci do rapaz. Só que hoje eu sei. E não fazia o menor sentido. Como é que uma advogada que estava no auge da carreira ali, crescendo, iria casar com um pastor, ministro de louvor? E quando eu conheço o Jay, aos meus 29 anos, indo para os meus 30, eu lembro desse rapaz. E eu falo, uau. Alguma coisa naquele dia, talvez não, com certeza Deus estava me guardando. Sim. Se eu continuasse naquele ambiente e de viver aquilo que eu estava vivendo aos 29 anos, quase aos 30, né? Sim. Então, assim, eu vejo assim, o sobrenatural de Deus nos mínimos detalhes da minha vida, me preservando, me guardando. Sabe assim, igual mãe, ursa, sabe assim? Sim. Deixa eu aqui, que ela, se eu deixar ela sozinha, ela pode se perder. E eu acho que isso é tão importante você falar, porque às vezes a gente tem a falsa sensação de que Deus só vai falar conosco quando a gente estiver completamente no centro da vontade dele. Esse é o melhor lugar que a gente pode buscar para estar, né? Mas assim, até a gente entender esse lugar, né, e ter o discernimento de que estamos ali, tem um longo caminho que a gente percorre, né? E o Senhor é tão maravilhoso que Ele vai nos mostrando essa bondade dele, né, em cada passo. E aí, nessa época, você já participava de alguma coisa na igreja? Aí, assim, naturalmente... Assim, já era Deus me chamando. Aí, quando eu chego lá, nessa igreja, eu já sou chamada para trabalhar com jovens. O líder de jovens já me coloca ali como uma das líderes. E, naturalmente, isso vai acontecendo. Tanto que, lá pra frente, quando eu já tô com os 28, 29, todo mundo queria me casar, né? Gente, ela não vai casar! Se com 20 muita gente já tá procurando casar, imagina com 28. Aí era a igreja inteira, né? Tentando. Ai, Jesus. Mas ali você tinha algum tipo de rotina? Você tinha ali um lugar que você tinha, que você considera hoje, olhando para lá, que era o teu lugar de relacionamento? Você se reservava para falar com o Senhor? Ou você vivia isso no dia a dia? Como é que era isso? Então, nessa época, eu vivia mais no meu dia a dia. Depois do casamento, eu consigo perceber que eu precisava desacelerar. Eu trabalhava muito, sei lá, 12 horas, 14 horas por dia. Essa era a minha rotina. Nossa. Então, era uma rotina muito pesada. Então... igual que tem aí aquele Rios, começa que depois você assim, começa, depois você melhora. Assim, foi a misericórdia de Deus me acompanhando dia após dia. Uau. Eu não tinha... esse grupo era muito unido. Então, assim, a gente, por exemplo, ia domingo para a igreja, ficava o dia inteiro. Ia sábado para a igreja, ficava o dia inteiro. Isso nos preservava. Nós tínhamos um líder de jovens, que ele era um pastor de jovens, e ele trazia muitos estudos pra gente. Então, assim, naquele momento, ele mastigou muita coisa pra gente. Por isso que é muito bom quando a gente tá cheio também passar isso pra próxima geração. Sim. Porque às vezes a pessoa não sabe por onde começar. É verdade. E por eu nunca ter tido referências cristãs, assim, na minha família, na minha casa, a minha mãe, somos a primeira geração. Então, só para você ter uma ideia, a gente tinha uma Bíblia dentro de casa que depois que alguém cristão visitou nossa casa e falou assim, não é Bíblia. Era uma coisa assim, lá... imitando uma Bíblia, mas que não era uma Bíblia, né? Então a gente não tinha a menor noção, assim, totalmente cru mesmo. Sim. Então, essa igreja e esse grupo de jovens foi assim, a gente se reunia nos lares, nas casas, então assim, a gente ficava muitas horas juntas. Uau. Isso ajudou muito. Nossa, isso é muito especial porque o Senhor, Ele dá um jeito de nos encontrar, independente das circunstâncias, né? E viver esse lugar de buscar o relacionamento de intimidade, encontrar esse refúgio, é um privilégio, como dizer que é um privilégio, né? E sempre vai haver alguém que vai nos trazer. Teve alguém na tua história, assim, que pegou na tua mão, Lu, e que, tipo, caminhou contigo, foi te mostrando, como você foi dizendo que tinha uma ursa, que a gente sabe que é o Senhor, mas, assim, teve alguém que você se lembra que foi uma grande referência de ter caminhado com você? Então, eu tive algumas referências, assim, tiveram pessoas, não
Por exemplo, quando eu fui a primeira vez lá com os 15 anos, né? Que eu fui por Casa da Praia. E aí eu não queria ir de jeito nenhum. E eu falei muito com a minha mãe. Ai, esses crentes são chatos. Ai, que saco. Faz alguma outra coisa. Não é possível que não tenha outro grupo de amigos que eu possa ir para poder fazer isso. E aí, essa vizinha tinha nos chamado para ir à igreja. E quando eu entrei no carro, minha mãe contou que eu tinha falado isso tudo. E eu fiquei eu queria matar minha mãe. E eu fiquei super constrangida. Mas a reação dessa pessoa foi totalmente diferente. Então, ela falou assim... Ah, mas é porque ela acha chato mesmo. As pessoas acham chato porque elas não conhecem. Mas eu acho tão bom. Eu vou falar de mim. Pode ser que você continue achando chato. Então, para uma menina de 15 anos receber o amor ao invés de receber... Sabe assim, o que o mundo traz muitas vezes, já me conquistou. Eu falei, peraí, ela é diferente. Ela não se sentiu ofendida. Então ela foi uma referência naquele momento, porque ela começou a ensinar para minha mãe coisas bíblicas. Ela começou a me dar livros. Então ali foi fazendo ali, começando, né, a colocar uma raizinha ali. Aí, quando eu vou para essa igreja, eu acredito que o nosso líder de jovens, ele foi uma grande referência, porque ele fazia a gente se aprofundar. E os domingos com o pastor também era muito profundo. E ali, nesse período ainda não tinha, né? Mas eu vejo que o grande marco da minha vida, assim, que eu digo que é a pessoa que mais me aproximou para Jesus, e isso eu pedi para Deus quando eu fiz minha listinha, foi o meu marido. Então conta pra gente como foi a história de conhecer esse americano no Brasil, uma carioca. Conta pra gente. Então, eu conheci porque, como eu falei, né? O pastor, a esposa do pastor... Até o periquito queria que eu casasse. Então, todo mundo falando, casa com fulano. Casa. E eu realmente não gostava de ninguém. Sabe assim, que você não gostar? E eu realmente pensei assim, eu acho que eu vou casar com alguém que eu não gosto. Esse negócio de ficar apaixonada não existe. Assim, comecei a acreditar nessa mentira. Que eu não iria amar, sabe assim, que eu ia ver algum perfil que se encaixasse com os meus... com meus valores, e eu ia casar com essa pessoa. E aí até que, por isso que é muito bom a gente estar nos lugares certos. Eu lembro que ia ter um churrasco da juventude na casa de um dos pastores, lá em Niterói, eu morava na Barra. Falei, gente, que cansativo ir pra lá, não vou não. Tava meio desanimada naquele dia. Mas... uma pessoa nova na igreja, uma jovem, falou assim, você não vai? Não, então não vou, eu só iria se fosse. Aí eu falei, gente, vou, né? Porque ela não tá indo à igreja, não é da igreja direito, tá começando agora. É a oportunidade dela ir. Então, por causa dela, eu fui. Uau. E nem sei se eu contei isso pra ela, mas eu fui com ela pro churrasco. E naquele churrasco estava a irmã do meu pastor, não, da esposa do pastor. E começaram, não, que a Lu tem que casar, aquele negócio, né? Fulano tem que casar. E aí a irmã dela falou assim, mas você tinha que apresentar ela o pastor Jay. O sonho dele é casar com uma brasileira. Aí eu pensei dentro de mim, Deus me livre, casar com um pastor. Ele já deveria ter lá os seus 30 e poucos anos. Eu falei, deve ter algum problema, por que não é casado? Sim. Aí eu expressei isso até pra Adriane, que é a esposa do meu pastor da época. E ela falou, você também vai fazer 30 e não é casado, por que tem que ter problemático? E aí já me quebrou, né? Porque ela é aquela, sabe, com personalidade forte. E aí ela falou assim, o que custa? E dali já se marcou o dia que ele viria ao Brasil com um grupo de pastores. Aí ela falou, você vai encontrar. Logo depois ela me encontrou na igreja, dia, acho que era 3 de outubro. 3 de outubro, tu vai estar aqui numa segunda-feira. Eu falei, Adriane, eu trabalho. Eu não posso sair do meu trabalho para encontrar o pastor. Ela falou assim, tem noção que ele pode ser o seu marido e você está dizendo que você não pode parar de trabalhar um dia, você trabalha 12, 14 horas por dia, você não pode parar um dia para isso. Aí ficou... Aí bateu aquela dúvida, né? Eu falei, eu acho que eu vou, sabe? Uau. Aí fui. E assim, quando eu conheci, assim, era um grupo de pastores que estava dentro de um ônibus e eles falaram assim, a gente vai estar passando por Niterói. Eu estava no centro da cidade, para quem não sei se você conhece o Rio. Sim. E peguei a barca, fui lá encontrar. Só que quando eu entrei no ônibus, imagina, não tinha nem Orkut na época.
carioca. Nossa. A única referência que eu tive foi o seguinte, que eu falei pra ela, tu vai conhecer, pra ver se não é uma... Né, pra eu não perder meu tempo. Sim. Aí ela foi pro aeroporto pra pegar os pastores, falou assim, só me ligou e falou, vale a pena. Aí Uau. foi eu, né? Quando eu entrei naquele ônibus, eram pessoas mais velhas, como tipo assim... Nossa. Aí eu falei, aí eu olhava pra um lado e pro outro, aquele ônibus de viagem, né? Eu olhava pra um lado e pro outro. Aí eu falei, eu vou matar ela, ela me fez sair do meu trabalho. E ele tava no último banco, do lado de um dos pastores da igreja. E quando eu entrei, ele me viu primeiro. Ele falou, quem é essa morena que tá entrando? Nossa. Aí lá o pastor falou já... Ah, ela, líder de jovens, super envolvida na igreja, uma bênção essa menina. Olha, me fez botou a propaganda. Me botou lá em cima. E isso eu não vi. Quando eu bati o olho, eu falei, é ele, porque era o único novo, que né? bonitinho. Eu falei, ai, que lindo. Aí, mas fiquei quietinha ali, eu não Sim. falava inglês na época, Nossa. nada. Só que a gente tem uma foto desse dia que a gente se encontrou. Meu Deus. Porque a gente, era um trabalho que eles estavam fazendo para investir em igrejas no Brasil. E aí a gente parou em frente de um galpão que seria uma igreja no futuro, que hoje é uma igreja. Sim. E um dos pastores, tinha dois pastores que eram brasileiros. E um senhorzinho que era brasileiro falou assim, ela é casada? Você é casada? Eu falei, não. Aí, naturalmente, os mais jovens abaixaram. E os mais, né, numa foto? Sim, então, sim. eu e meu marido, né, igual o Sim. Jay na época, abaixamos. Sim. E esse pastor de Boca Raton, Sim. ele bota a mão na minha cabeça e na cabeça do Jay. Sem saber de Sem nada. saber de nada, que ela tava me Gente, levando ali para apresentar. Eu abençoo esses dois. Eu tenho essa foto com ele com a mão nas nossas cabeças. Nossa, meu Deus. E aí, e aí ficou aquela comunicação, né, que a minha amiga, a esposa, ficava traduzindo tudo, porque eu não falava nada. Nossa. E daí começa, né, um contato pela internet. Ali eu conto pra ele que que eu já estava planejada de fazer o visto naquele final daquele mês mesmo. Por isso que eu falo, gente, não tem coincidência, é Não. tudo a mão de Deus, É. né? E aí eu falo pra ele, eu vou pra Califórnia. Só os detalhes que a gente faz errado e Deus vai, ó, Sim. não é Califórnia, é Flórida. E aí ele fala assim, mas por que ela vai pra Califórnia? Aí eu falo, era a única referência de de um amigo que eu tinha lá. Aí eu falo assim, por que você não vai pra Flórida? Eu tenho uma amiga brasileira. Então, Deus foi conduzindo. Sim. E a gente continua se comunicando, na época, por e-mail. Uma amiga brasileira dele, que é casada com um americano, me manda e fala assim, olha, se você quiser, eu te matriculo na UCF, faço tudo pra você. Meu Deus. Aí eu pensei assim, gente, mesmo que não dê nada, né, não dê nada, gente, já valeu a pena. E a menina era um amor, que hoje é minha amiga, foi minha madrinha de casamento. Nossa. E eu fiquei morando com ela por 2 meses para aprender inglês, fazendo um intensivão que eu fiz aqui, né? Meu Deus. Então, assim, foi isso que aconteceu em 1 ano e meio. A gente namorou, noivou e casou. E Lu, nesse ínterim, meu Deus, eu tô impactada aqui com a história, tá, gente? Mas nesse ínterim, assim, você tinha esse contato, assim, de dizer assim, Senhor, é isso aqui ou não é? Ou tava muito na cara, muito evidente? Tava muito evidente. Né? Porque que acontece? Alguns, não sei se foi alguns meses ou ano, ou no ano anterior, eu sempre resisti para fazer a carta. Lembra que eu falei que eu sou mais Sim. assim? Aí eu falei, negócio de carta, Deus já sabe, já falo com ele. Não preciso fazer. Olha. Mas aí eu já tava no desespero, né? 28, 29, fui fazer a tal da carta. Façam a carta, jovens, olha porque aí. deu certo para mim. Então. E ali, e foi muito legal, porque eu tenho essa carta até hoje. E ali eu coloquei muitos pontos. Tantos pontos que eu queria como uma moça, né, de alguns detalhes, como também a vida espiritual. Então eu botei que eu queria um homem que me aproximasse de Deus, que ele fosse espiritualmente realmente um líder da nossa casa. Uau. Roberta, se eu faltar à igreja, eu tô morrendo. Não, Meu quando as crianças, eu Deus falava do assim, porque céu. antes, qualquer coisinha, sabe quando você não tá muito firme tô com dor de cabeça, não vou. Choveu, carioca, não vai pra igreja. Eita. Que isso, criança? Dá um remédio. E ele sempre foi essa pessoa que me aproximou, sabe? Então, antes dele ser um pastor no púlpito, Sim. ele é um pastor dentro da casa. Meu Deus. Então, ele aproxima a gente de Deus até hoje, sabe? Assim, quando dá ruim, sabe, dá defeito na família, Sim, assim, que sei. alguém tá capenga. Ele é aquela pessoa que eu posso dizer que realmente é o nosso líder espiritual. Então ele me aproximou muito de Deus. E aí ele
Mas primeiro eu vou responder a sua pergunta, né? Que você falou, ficou muito evidente. Como eu tinha essa questão de eu não achar que eu não ia mais, sabe, amar, aquela coisa tão apaixonada. Quando eu me senti assim com ele, eu falei, Deus responde orações, sabe? Ele é detalhista. E foi muito detalhista na lista que eu coloquei. Sim. É impressionante. Nossa, isso é muito forte, porque a maioria das vezes, eu, por exemplo, eu tenho muito essa coisa de, hoje não mais tanto, mas assim, para. Será que ele vai fazer do jeito que eu tô pedindo? Tipo, porque a gente incorre naquele erro de dizer, será que eu tô dizendo para Deus o que ele tem que fazer? Nada. Não é bem assim, né? E aí eu queria que você orientasse aqui as nossas ouvintes aqui a como fazer essa carta também, antes de prosseguir na história, né? Porque é muito preciosa, né? Muito preciosa. Eu vou fazer a minha, porque... Né? Então, na época que eu fiz tanto que o papel, eu não peguei nenhuma folha limpa, era um papel, ele tá meio rasgado, sabe? Eu peguei, Nossa. Ele é branco, Sim. Mas ele tá rasgado, você vê que não foi um momento assim, foi o que tinha na minha mão. Eu orei muito realmente pra casar, que eu falava... Não é possível que eu não vou encontrar ninguém, aquele desespero. E aí, mas hoje, a forma que a minha orientação é que peça realmente para o Espírito Santo estar guiando todos os detalhes, porque Deus, ele é um Deus de detalhe. Então, assim, mas eu lembro que eu estava debaixo de oração naquele momento, estava orando e aquilo estava mexendo muito comigo. Sim. E eu percebo que Deus, ele não é um Deus que ele não quer nos massacrar, sabe? Assim, ele não quer que você... Então, ele coloca sonhos no nosso coração. E se ele coloca sonhos, ele também é capaz de realizar esses sonhos. Se a gente espera nele. Sim. Então, assim, aquilo era importante para mim, mas eu realmente achava que... Falei, será que eu não vou casar? Ou se casar, não é que não aparecesse ninguém, claro que aparecia, Sim. mas casar com alguém que eu não quero casar. Então, olha que coisa triste, né? Sim. Então, se Deus quisesse que eu não casasse, por que ele estava colocando aquele desejo por uma família, por um lar? Exato. Então, eu creio que, assim, se alguém está nos ouvindo, que faça isso debaixo de oração. Né? Quantas mulheres são divorciadas porque não tiveram discernimento antes? Para que Deus possa orientar aquilo que é prioridade. Eu colocaria até mesmo na carta, porque por que é bom a carta? A escrita, ela não se perde, você vê... Eu não lembro agora quando que eu fiz essa carta. Mas se eu ali, 2007 eu encontro o Jay, conheço ele. Foi antes disso, não sei se foi em 2005, 2007, não lembro. Mas eu leio essa carta e eu valorizo aquela oração. Sim. Porque eu sei que foi resposta de Deus. Sim. E quantos casamentos, pessoas hoje desistindo do casamento... Sim. Eu não tô falando por motivos legítimos, tá? Sim. Eu tô falando porque eu quero ser feliz. Então, porque eu quero, né? Então, a gente precisa, às vezes, ter alguns registros. Eu tenho muito dessa coisa do registro, Sim. porque o registro, ele faz nos lembrar o que nós pedimos para Deus. Muitas vezes a gente vive hoje o que a gente orou ontem. Sim. Mas nós temos um coração tão ingrato, tão esquecidos. Porque quando a gente olha ali para Eva, quando a gente olha para o povo no Egito, a gente critica eles. Mas a gente faz a mesma coisa. Então, eu até costumo fazer assim com as crianças, assim, no início do mês de novembro, uma jarra de gratidão daquele mês, por causa do Thanksgiving, né, de ação de graça. Mas é uma prática que a gente pode fazer sempre, não precisa esperar só o mês de novembro, porque... Até mesmo a neurociência, ela comprova que a gratidão traz a felicidade. A Bíblia já fala disso, ter um coração grato. É que às vezes muitas pessoas precisam da ciência para comprovar. Sim. Então, assim, eu fiz uma pós em neurociência porque eu queria entender o comportamento, mudança de hábitos. E isso me ajudou muito, que eu falei, gente, tudo que eles estão ensinando está na Bíblia. Né? Se parar para pensar, tá tudo mesmo, né? Tá mesmo. Eu achei muito valiosa essa sua colocação sobre o casamento, porque às vezes a gente acaba tomando decisões quando tá cansada e carente. Falou e tudo. Esse é o pior momento de uma tomada de decisão, né? Eu tenho um grupo de mulheres que eu leio a Bíblia, né, com elas, e a gente tá lendo o Deuteronômio nesse momento, no tempo que nós estamos fazendo essa gravação.
E hoje mesmo a gente viu, né, uma das formas do Senhor lembrar o seu povo de tudo que aconteceu, de todas as promessas que ele fez, né, de tudo que ele fez nessa travessia com o povo, tudo que ele, né, toda a proteção, toda a provisão. E lembrando de tudo isso, não dá pra gente esquecer hoje, né, com a experiência, eu consigo dizer, não dá para tomar uma decisão no calor da emoção, quando nós estamos cansadas e carentes. E aí, aquela listinha que a gente faz, muitas vezes é exatamente o Senhor colocando o desejo do nosso coração, como você falou, né? É um sonho que Deus vai plantando no nosso coração para que a gente viva um plano dele, né? Então, muito valioso. Obrigada, Lu, obrigada mesmo. E aí, minha amiga, como foi essa jornada depois que conheceu o marido? Já foi sendo feliz? Como foi o casamento? Então, a gente não teve, assim, desafios que às vezes acontece, né? São duas culturas diferentes. Ali eu já falava um pouquinho mais de inglês. Então, assim, já tinha, né, a comunicação. Mas, apesar de todas as diferenças, uma coisa muito boa é que meu marido, quem ele era fora de casa, ele era dentro de casa. Uau. Então a gente mudou para os Estados Unidos. Imagina, eu saio do Brasil, venho morar nos Estados Unidos por 3 anos. Os primeiros 3 anos a gente mora aqui em Orlando. Então eu não tive esse choque. Tive choque de outras coisas, né? Tava acostumada a todo mundo fazer alguma coisa na minha casa. Eu falei, gente, essa casa, como é que eu limpo? Aí a gente, Então assim, mas junto a gente foi construindo aquilo. Era uma vida nova. Então assim, não tivemos, assim, grandes choques. O que foi muito bom desde o início, aí que eu caso com um pastor. E eu não tinha noção o que era casar com um pastor. Uau. Eu tenho que viver a igreja, né? Na época ele era líder de louvor e pastor executivo. Aqui tem muito isso nos Estados Unidos, né? Que é aquele pastor que organiza toda a igreja. Sim. Prega também, mas menos do que o pastor, né, líder. Sim. E ele plantou essa igreja em Lake Nona. Na época, Lake Nona não tinha nada, né? Há 20 anos atrás, tinha nada. E a gente faz essa plantação de igreja e eu percebo que eu tenho que estar tudo na igreja. Eu falei, meu pai, eu vou pra igreja de manhã, vou pra igreja de noite, vou pra igreja de segunda. Então foi um choque. Uau. Mas aí, por outro lado, imagina, eu não tinha o que fazer. Se eu tivesse casado e morado primeiro no Brasil, teria sido um problema. Uau. A gente teria vidas completamente diferentes. Nossa. Porque eu continuaria no meu ritmo de trabalho. Então, meu sócio, ele tocou o escritório durante os 3 anos e eu fazia reuniões principais. Na época não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, que tudo online. Depois a pandemia muda muita coisa. Sim. Então, quando eu tinha uma reunião, eu tinha que pegar um avião, ia para o Rio de Janeiro, para São Paulo, que era onde estavam meus principais clientes. Sim. Então, eu tentava segurar algumas reuniões. Então, eu fazia materiais escritos, mas a minha rotina de trabalho, para quem trabalhava como eu trabalhava antes, ficou assim, super fácil. Então, a igreja não foi um peso. Sim. Porque eu já gostava, eu já trabalhava na liderança lá no Rio, Na igreja, aos sábados, mas foi um intensivo e eu percebi que eu conseguia colocar na prática aquilo que eu aprendi na minha profissão. Eu era muito responsável por seminários, e aí eu comecei a fazer isso. Então, essa foi os 2 primeiros anos, assim, de eu amar a igreja, conhecer a igreja, ver o sofrimento, ver os bastidores da igreja. Nossa. Ah, meu Deus, isso acontece na igreja. Entendeu? Essas pessoas são... Então, eu conheci. Quando a gente decide, o Jay sente, porque o sonho dele era casar com um brasileiro, viver no Brasil, né? Virar um brasileiro. Quase vira... ele ficava assim do meu lado. Quando a gente mudou pro Brasil, ele ficava assim, ele é bem branquinho. Aí ele falou, você acha que eu tô quase da sua cor? Meu Deus. Aí eu falei, querido, mas nem que você queira, porque eu vou à praia com você. Então, quando eu vou... Cada vez eu vou... E eu, quando fico morena, eu fico bem pretinha mesmo. E ele era o sonho dele. Apesar que ele já não é mais branco como era antes. E a gente vai, porque o sonho dele era voltar. E eu falei, a gente não tem filho, é o momento da gente ir. Sim. E a gente foi e ficamos. E aprendeu o inglês rapidinho. Aqui, aprendi, porque era igreja americana, era tudo intensivão americano. Entrou no mundo. Mas aí voltei. O pastor da minha igreja, da presbiteriana, contratou o meu marido para ele trabalhar, apesar dele não falar uma palavra em português na época. Sim. Para que ele pudesse trazer as experiências dele, ele seria um pastor ali auxiliar, né?
E ele tenta fazer esse trabalho dentro da igreja, auxiliando, e aí, paralelo, ele foi aprendendo português. Nossa. O português dele realmente melhorou muito, e aí eu acho que ali meu inglês é que caiu, né? Porque 10 anos lá, você não usa. Sim. Mas assim, a gente continuava se comunicando, então, mas quando a gente vai para o Brasil, muda a dinâmica. Aí você vê, eu tô há 3 anos aqui, eu já não tinha aquela prioridade que eu tinha que trabalhar igual uma louca. Sim. O trabalho já não era meu amor, Nossa, sabe? sim. Eu precisava daquele tempo de desgarrar do trabalho. E aí, quando eu volto para lá, o Jay começa a me empurrar para fazer coisas mais ousadas. Nossa. E ele fica um tempo na presbiteriana, aí ele é muito intencional no português, de aprender, contratar professor, de se virar no mercado. Ele não pedia ajuda para mim para nada. Nossa. Nunca teve medo. E a gente fica alguns anos ali ainda, mas com a intenção, ele queria muito plantar uma igreja. Olha Quando só. o português dele ainda estava bem ruim, tá mais ou menos, ele começa uma igrejinha pequenininha. Meu Deus. E o Restore Brasil, que existe até hoje, que começou dentro da minha casa, que Nossa. ajuda pastores em lugares difíceis, né, de plantação de igreja. O Restore Brasil também é uma rede de conexão entre pastores. Então, por exemplo, genial. ao invés de você caminhar sozinho, não é porque você é batista, o outro é presbiteriano, o outro é da Assembleia, que precisa cada um ver, né, o seu umbigo. Sim. Vamos caminhar junto, vamos aprender junto, vamos ver o que a gente tem de bom. Meu Deus, que Então, gostoso. assim, é muito legal. Isso começou dentro do nosso apartamento. Uau. E era assim, ele sempre gostou de trabalhar com plantação de igreja. Então, Sim. eu fui vendo esse movimento. Então, tudo novo, entendeu? E quando a gente começa a plantar uma igreja, eu não sei se você já participou de uma plantação de Não, igreja. ainda não. Então, Roberta, você tem que fazer tudo. Tu é a faxineira da igreja. Eu era Nossa. tudo. Tem que limpar, porque não tem uma pessoa para limpar, tem que dar aula para as crianças. Eu dava aula para criança. Então, assim, o que tinha para fazer? Distribui, faz os panfletos, faz o material. É uma igreja, é um bebezinho. verdade. Então, ali, a gente foi plantando aquela igreja, que foi um desafio, que tem até hoje também, que é no Rio de Janeiro. Que bonitinho. E... Enquanto isso, não tinha nada de filhos. Não, tinha. É que Meu eu esqueci. Deus. Porque. Aqui tá bom. Eu pulei. Já tô lá, ainda bem que você voltou. Na verdade, assim, desde que a gente morava nos Estados Unidos, eu queria engravidar logo, porque eu casei com 31, né? Porque ali eu conheço acho que de 29 para 30, é 1 ano e meio, né, de namoro. Então, logo que eu caso, acho que eu esperei 1 ano, 32, eu já queria engravidar. E aí que eu começo a engravidar e eu começo uma luta muito grande, que foi a perda dos bebês. Uau. Então eu engravidei a primeira vez também, achando, né? Engravidei, né? Penso que vai ter, que a vida segue. E aí ali eu percebi que ali foi um baque bem grande, porque eu perco o primeiro bebê e perdi de uma maneira assim meio dolorosa demais, que eu tive uma gravidez tubária. Nossa. E nessa gravidez tubária, a gente estava indo... Eu não sabia que era gravidez tubária, descobri que estava grávida e estava vindo para o Brasil para passar um sabático. Algumas semanas, assim, de descanso. E ali foi no... Não foi o sabático, desculpa. Ali eu só estava indo para o Brasil. Tava indo. E eu sabia que eu tava grávida e comecei a sentir uma cólica muito forte. A gente estava atrasada em Miami para pegar o voo. E aí eu falei, o Jay, tem que correr. Eu falei, eu não consigo correr. Aí ele falou, então eu vou correr na frente, vai tentando no seu passo. Então ali eu já tava num processo de hemorragia. E aí, ao usar o banheiro, eu vi que eu tava sangrando, mas eu falei, deve ser normal no início da gravidez. Nunca tinha ficado grávida, então assim, tava totalmente perdida. No que eu chego no Brasil, já estava um sangramento maior. Ainda tinha minha ginecologista no Brasil, liguei para ela e falei assim, não, mas não é normal ficar sangrando, tá grávida. Assim, pode acontecer, mas não é normal. E aí falou, ó, vai direto para perinatal e para fazer um exame, eu vou passar. Eu fui para o hospital. Uau. E ali eles ficaram muito tempo. Não achavam bebê, até que lá pelas tantas descobriram. Achamos, tá na trompa. Nossa. Você nem sai do hospital. Imagina, eu acabei de chegar no Brasil, fui direto pro centro cirúrgico.
E ali foi uma coisa que já... Quando acaba aquela cirurgia, o médico fala assim pra mim, fica tranquila, porque eu tive que tirar a sua trompa, mas você tem a outra trompa que tá boa. Eita. E você nunca mais vai passar por isso, porque eu tenho 20 anos de profissão e ninguém tem 2 tubárias quando tira a trompa. Se eu deixasse essa trompa ruim, poderia. Mas o que eu fiz, e eu me assegurei na palavra de quem? Do médico. Então, assim, naquele momento eu fiquei assim, bem racional de novo. O médico falou que em 20 anos de profissão, ninguém tem 2 tubárias. Eu vou engravidar de novo e vai dar tudo bem. Apesar de ter sido muito doloroso pra mim, eu sabia assim, eu vou engravidar de novo. E vai dar tudo certo. Voltei para os Estados Unidos, alguns meses depois, estava grávida novamente. Sim. E aí eu já estava com um médico aqui, e quando aquele médico foi me acompanhando e tal, eu senti a mesma dor, porque a dor da tubária, ela é insuportável. Ela é pior do que um parto normal, pior do que... Já tive pedra nos rins, que é uma das piores dores. Sim. Ela é uma dor que parece que estão te rasgando toda por dentro. Porque, na verdade, o bebê tá ali na trompa, ele vai rasgando tudo. E aí, e eu falei, Jay, eu tô com a mesma dor, eu tô com a mesma coisa. E é do mesmo lado. E eu cheguei no médico, ele falou assim, impossível isso tá acontecendo. Porque não tem como... você não tem trompa desse lado. Aí eu falei, gente, então tá dando reflexo. Porque eu sei qual é a dor. Sim. Sabe assim? Sim. Eu sei. E aqui foi um sofrimento. Esse segundo processo, porque aí eu descobri nos Estados Unidos, quando eles perguntam sua dor de 0 a 10. E eu sou muito resistente à dor, pra falar que tô 10, eu tô morrendo. Já tô morrendo assim. Sim. E eu ficava 7, mas era muita dor. E aí foram me deixando, eu desidratei, quebraram a agulha pra tirar sangue meu. Deus. Foi um horror, foi um horror. Foi assim, uma experiência assim, horrorosa. E aí eles só me levaram bem a sério e realmente me encaminharam pra operar quando eu desmaiei, porque eu tento levantar e a dor é tão grande que as pernas falharam. E aí olha onde esse bebê foi se meter. O segundo bebê, quando eles tiraram a trompa, eles deixam um espaçozinho de franja, que eles falam, para não comprometer o útero. É só um pedacinho. Sim. O bebê foi parar naquele buraquinho. E aí foi considerado uma segunda tubária. Aqui nos Estados Unidos, eles tiram tudo para não sobrar nada daquele lado, do lado direito. Então fica limpo e eu realmente fico só com uma trompa. Sim. E aí eu falei, não, agora vai. Porque agora aí vai os exames todos de novo, vamos ver se essa trompa tá boa e não sei o quê. Não, tá ótimo. Agora vai. Aí agora eu já não tô tão orgulhosa não, sabe? Não tô assim não, tava na dependência. Sim. Mais envergonhada, mais humilhada, porque assim, aí você percebe uma igreja também diferente, porque a igreja fala, ué, mas... Cadê o Deus que você serve? Se você... ou tá em pecado. Que falaram isso pra mim também, uma pessoa que eu nem conhecia. Chegou numa reunião de oração, mas isso foi já mais pra frente, em outras perdas. Falou, olha, pra isso ter acontecido com você, com certeza você tá em algum pecado, então me conta. Ou pessoas assim... Eu lembro de todo mundo engravidar na minha volta. E aí, eu lembro de uma das grávidas falar assim, gente, vamos parar com holofote. Eu ouvi o holofote em cima de mim, porque a Lu perdeu os bebês. Assim, todo mundo já deu parabéns, mas não fica falando toda... então qual o problema? Ela tem que se acostumar. Gente, e aí, o que eu percebi? As pessoas querem uma pessoa forte. Então eu falava, tá tudo bem. E, gente, não tem problema nenhum. Mas por dentro era um grande sofrimento. Aí eu engravido pela 3ª vez, pela 4ª vez, vai pro útero e eu perco esses bebês. Meu Deus. Então, assim, já no final, eu falava assim, o que está acontecendo? Que tempestade? De onde veio essa tempestade, né? E não, sem problema nenhum aparente agora, porque a questão da trompa já estava resolvida, mas foi muito difícil esse processo para mim, porque eu estava pirando, porque eu não posso falar para ninguém. Sim. Eu não posso falar pra ninguém que eu tô triste. Sim. Eu não posso falar, nossa, esse tempo é difícil. Pra ninguém. Então, só o meu marido que via, porque senão as pessoas vinham muito pesado. Não é que faça por mal. As pessoas querem te ajudar, mas elas não entendem aquela dor. Não. Elas não entendem. E elas acham, é melhor ter perdido que ter um problema. Não, é melhor que não tenha perdido que nem tenha um problema. Claro. Ou assim, não falar nada. Sim. A pessoa só quer um colo, só quer uma pessoa para poder chorar ali do lado, né? Então... Nossa.
Eu tô lembrando aqui das inúmeras mulheres que a gente atende lá no Pregnancy Center, né? E do quanto que Deus põe compaixão no nosso coração para a gente poder entregar amor, né? Porque eu aprendi uma coisa desde as minhas formações. Quando você não souber o que fazer, ame aquela mulher, né? Ame, dê um abraço, olhe nos olhos, demonstre compaixão, deixe o Espírito Santo manifestar através de você, né? E que trabalho precioso esse que a gente faz. A gente vai falar um pouquinho sobre ele muito rápido, mas como é que foi? Como é que foi a gravidez que deu certo? Que foi, na verdade, todas deram, mas o Senhor tem planos e propósitos com cada uma delas, né? E como que aconteceu desenvolver de tudo isso, minha amiga? Então, aí na quinta vez... Não, antes da quinta vez, eu cheguei à conclusão que eu acho que eu não iria engravidar. Eu falei, gente, isso não é pra mim, não deu, tá dando, não. E aí eu entrei na fila de adoção. Entrei, só que eu entro na fila de adoção e ao mesmo tempo fico grávida. Só que aí eu parei, Roberta, eu falei assim, peraí. Eu passei por essa luta toda, não engravido de jeito nenhum. Agora o bebê tá no útero, tá coração batendo, tá vivo. E eu entro na fila, não vou sair da fila não, até Deus mandar eu sair da fila. Uau. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, e se não foi por isso que eu passei por essas lutas? Sabe quando Esther, ela tá, o povo vai ser todo morto, e ela fica ali na dúvida se ela vai defender, e ali o seu primo, né, que é considerado ali um tio, né, um responsável por ela fala, e se porventura não foi? Por causa disso que Deus te tornou rainha. Uau. Agora, se você não fizer nada, Deus vai livrar o povo. Exato. E eu pensei, eu falei, e se não vou ser, eu não vou me movimentar? E deixei ele ir. E aí eu tive a Sofia, e Sofia foi uma história de milagre, porque aí foi outra tempestade também, que lá pelo 6º mês eu vi que ela tinha lábio leporino, e pra mim aquilo também foi um baque. Na minha vida espiritual eu falei, Deus, depois de passar por isso tudo, mas aí isso aí também é parte de um outro testemunho. Falei, poxa, eu não podia vir um neném todo perfeitinho, mas ela é perfeita, só que naquela visão ali, né? E aí eu falei, o que Deus tem com isso tudo? Aí tive a Olivia, esqueci, 8 anos se passaram. Como eu era advogada, de vez em quando eles entravam em contato comigo para atualizar cadastro. Sim. E aí eu mudei, no início eu botava menino ou menina, aí depois eu mudei para menino, já que eu tinha 2 meninas, mas quando eles ligavam, e aí eu falei, olha, bota a idade sempre menor do que a minha filha. Então eu aumentei, eu lembro que a última vez eu aumentei até 4 anos, então de 0 a 4 anos de idade. Mas esqueci, 8 anos. E aí, não sei se você quer que eu conte já essa parte. Fica à vontade. Então, aí quando as crianças já estavam, uma com 6, uma com 8, ele me ligou do cartório. Aí eu pensei que era novamente para atualizar cadastro. Só que, e eu não sei por que eu nunca tinha feito isso. Eu não sou uma pessoa assim de ficar... não é grosseira, mas de ficar reclamando do país, assim, eu tento trazer soluções e visões para as pessoas pensarem, mas eu falei, quando aquela assistente social, eu lembro que até hoje, eu estava saindo da academia com as 2 crianças e meu marido, era um dia que tinha tido conselho de classe, 6 horas da tarde eles me ligam, eu acho que aquilo que você falou, eu estava cansada. E quando a gente está cansada, a gente tem reações que a gente não teria se a gente não tá. Tava cansada com as crianças o dia todo. E aí ele falou assim, o cartório me ligou e falou assim, olha, a gente está te ligando porque o seu bebê chegou. E antes disso eu falei, não, vocês estão ligando para quê? Para me falar sobre... sobre cadastro, 8 anos, Brasil é uma bagunça, aquela coisa de brasileiro, né? Sim. E aí eu fui e recebi aquela ligação e falei assim, não, na verdade eu tô te ligando pra dizer que seu bebê tá aqui, você tem que pegar ele amanhã. Meu Deus. Aí eu, amanhã, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, na memória de trabalho. Uau. Aí ela falou assim, olha, se você não vier amanhã, a gente tem que obrigada a ligar pro próximo da fila. Eu falei, então marca no horário do meu almoço. E ali a gente conhece, né, no dia seguinte eu fui, ninguém dorme naquela noite, porque imagina. Eu falei, amanhã tem uma notícia, meu marido assim, mais pé no chão do que porque eu sou mais sonhadora, mais visionária. E aí ele fala pra mim assim, essa é uma decisão que não é caridade, essa é uma decisão
pro resto da sua vida. E você... Então, a gente não pode tomar assim... Ele foi me abaixando, né? Sim. E eu, assim, né? Querendo, já pensando em beber. Até que ele fala assim, lá pelas tantas, naquela madrugada. Só que essa decisão, ela não é só nossa. Nós temos 2 crianças. E naquela hora ele fala assim, a gente não pode trazer confusão. Se for de Deus, a gente vai fazer. Mas a gente tem que ter certeza que aquilo é de Deus. Uau. E naquela hora eu saio do quarto, abro a Bíblia. Isso não acontece sempre. Eu abro a Bíblia em Isaías e falo assim, sou eu que cuido da sua casa. Meu Deus. Eu não vou trazer confusão para sua casa. E eu falo, uau. Santo E eu fui Deus. dormir em paz. Aí daqui a pouco ele me acorda. Ele falava isso, mas também estava assim, super pilhado, né? O que você acha do nome Joshua? Imagina, eu como brasileira é um nome diferente. Sim. Aí eu falei, ótimo, porque assim, eu tá prestando atenção, né? Você tem 9 meses para pensar, 10 meses para pensar no nome de uma criança. E quando a gente vai visitá-lo no dia seguinte e me entregam o Joshua, um bebê recém-nascido, imagina, qualquer bebê, só essa posição do braço já faz a cabeça dele ficar virada para mim. Ele não ficou, e assim, a gente estava exatamente como a gente está aqui. O meu marido aí e eu aqui. E ele ficava virado, olhando o meu marido. Meu Deus do céu. Ele procurava o meu marido e ria. Um bebê recém-nascido. Gente. Aí eu falava... Gente, ele sabia. E aí, quando elas deixam a gente a sós, né? Assim, ele fala, não posso deixar o meu filho aqui. E a gente faz todo... Ficou emocionada, né? De lembrar daquele dia. Deus. Aí ele falou... E aí a gente ali corre com a papelada para levá-lo. A gente levou ele nesse mesmo dia para casa. Deus. Então, assim, havia um propósito naquela dor. Nas nossas tempestades. Não fazia sentido perder aquele ex. Uma vida de uma família pastoral, uma família que estava dedicada à igreja, perder aqueles bebês. Mas fazia sentido nos planos de Deus. Sim. Você estava falando e eu estava lembrando daquela passagem quando Jesus está caminhando com os discípulos e ele chega numa cidade e tem um cego e um discípulo pergunta, Jesus, aquele ele é cego porque os parentes cometeram pecado ou foi ele que cometeu algum pecado? E Jesus fala com muita compaixão, nem ele, nem os seus parentes. Ele está assim para que se cumpra a glória de Deus. E Jesus vai lá e cura esse cego e ele passa a ver. Então existem muitas coisas que eu creio, sinceramente, sabe, Lu, que acontecem na nossa vida que não necessariamente são pecados, enfim, hereditários, maldições, mas que é algo que é para a glória de Deus. Amém. Né? Então, eu queria aproveitar esse momento que você falou sobre isso para deixar uma mensagem, né, para essas mulheres. Você teve a perda, né? Algumas têm um posicionamento de decisão antes, né? Que aí, aqui nos Estados Unidos, o aborto é tratado de formas diferentes, né? A miscarriage com a perda, né? E o aborto mesmo como aborto. E isso é uma missão que a gente abraçou também, né? Cuidar dessas mulheres. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que perderam, né? E assim como você que tem uma experiência de perdas, né? Que mensagem você poderia deixar para elas? Porque, e antes até da mensagem, eu queria que você falasse do quanto que isso pode ter te aproximado de Deus, te feito encontrar nele esse lugar de refúgio, né? De fortaleza, de intimidade. Quanto que isso aumentou a tua intimidade com o Senhor? Assim, eu percebo que são esses momentos de tempestade que a gente não gosta, claro que não, que a gente não quer sofrer, que nos aproximam de Deus. Sim. São nos momentos de maiores dores que a gente faz as nossas orações mais sinceras. A gente está ali, pode estar caminhando perto de Deus, mas é no momento que assim, você sai o chão, que você fala, é tudo que eu tenho é Deus. E aí são nesses momentos que ele se aproxima demais da gente, porque a gente vive numa geração muito distraída. Então, apesar de não gostar deles, apesar de a minha oração, ela ser assim, Senhor, me ensine o que tu queres que eu aprenda, sem que eu tenha que passar pelas lutas. Eu peço isso para Deus, mas que eu tenha essa sensibilidade. Mas a verdade é que são nesses momentos que a gente descobre quem é Deus. Sabe assim, quem a gente depende de verdade. Sim. Então eu percebo assim que o sofrimento, apesar da gente não gostar, ele molda o nosso coração, o nosso caráter. E Deus não nos abandona, né? Sim. E assim, ele sempre tem um propósito maior, porque tem ali os nossos planos a respeito da vida da Lu,
Moisés lá tinha os planos dele a respeito da vida dele, mas tinha um plano muito maior, que era libertar lá o povo, né? Então, tem um plano muito maior além. Então, assim, eu quero ver esse propósito, porque aí eu estou encaixada com o propósito de Deus. Sim, sim. E a gente vai passar por lutas. Para essas mulheres específicas, eu creio, sabe, que eu falo isso para muitas que viveram isso, que, como eu falei antes, o Senhor ele não coloca sonhos no nosso coração para nos atormentar. Eu conheço pessoas e amigas que optaram só pela adoção. Essa foi a opção delas, mas elas ficaram convictas disso, tão felizes. Sim. Outras não. Só que para você saber qual é a vontade de Deus, você tem que estar aproximado, tem que estar ali, ó, colada nele. É isso aí. E aí serve para quem perdeu o bebê, para quem abortou e se sente culpada, para quem está sofrendo agora as lutas, para uma viúva, para sei lá, qual seja a experiência que ela está vivendo. Quando a gente está batendo um bolo, Roberta, não faz sentido aquilo. Ovo, farinha, leite. E se eu pegar um punhado de farinha e botar na boca, nossa, coisa esquisita. Se eu pegar um ovo cru e botar na boca, não faz, Verdade. entendeu? Se eu pegar um pedaço, como é que é a manteiga, que é o pedaço da... Não é Tem bom. gosto, Mas quando eu bato aqueles ingredientes juntos, todos juntos, e coloco no forno, e passa por um momento de aquecimento, e quando aquele bolinho sai, ele é uma delícia. Sim. E faz sentido. Sim. E tem que bater. Oh, yeah. E se bater errado, sola. Sim. Aí tem que bater outro bolo e joga fora. Já aconteceu? Lá em casa já batemos bolo, tem que jogar fora. Sim. Tive que bater outro bolo, porque ficou com preguiça de bater na ordem certa lá, não peneirou o que tinha que peneirar lá em casa, as crianças vão botar. Então, assim, eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas vai fazer sentido quando o bolo sair do forno. Então é isso que... de permanecer firme, sabe? Sim, sim. De não se desligar dos outros ingredientes. Faz parte desse processo que Deus ele está trabalhando na nossa vida. Oh, yeah. Eu amo a palavra de Deus quando ele fala é melhor obedecer do que sacrificar. E um processo que vivemos ali, que muitas vezes não é o mais prazeroso, vai sim chegar a hora da celebração. Vai. Né? E eu amo isso na palavra porque ela nos encoraja a passar pelo processo e de fato ver o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida e ouvir a tua história, né? É uma história de muitas promessas que se cumpriram, né? Sim. O casamento, na verdade a profissão que a gente nem falou, tem que vir aqui outro dia pra gente conversar mais sobre tantas coisas, mas a profissão, o casamento, os filhos, né? A adoção, porque Deus sabe o propósito do Joshua. Deus sabe. E porque tinha que ser na família de vocês. Sim, sim. Né? E de todo o ministério de mulheres, sabe? Porque, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado também, porque o inimigo tenta nos limitar. Então, eu achava antes que eu falava bem na corte. Eu nasci para isso, mas quando falava para eu falar numa igreja ou numa reunião de oração, eu não estudei para isso. Novamente, presa aos padrões do mundo. Sim. Porque eu acreditava que eu tenho que estudar. Aí eu percebi o seguinte, é o Senhor que capacita. Oh, yeah. Sim, eu posso falar numa reunião. E aí o Jay foi fundamental em todo esse processo de me colocar liderando mulheres. E foi fora da minha zona de conforto. No início, eu só queria falar sentada, só se fosse numa roda, sabe? Sim. Eu falava, não, agora eu consigo falar porque eu não fui preparada. Eu suava frio. Mas isso é bom, de ter o temor. Sim. Mas não que ele nos pare, entendeu? Sim. Pra gente continuar caminhando, confiando nele, porque não é a respeito da gente, né? Senão você não estaria aqui nesse programa lindo, né? Nesse canal. Sim, é ele que te faz. E ele poderia fazer de uma maneira mais fácil, para você poderia, mas você ter os testemunhos de saber que cada passo para você chegar aqui hoje, nesse canal, foi dependência dele, que ele colocou as pessoas certas no seu caminho. Exatamente. Só ele faz isso. É verdade. Nossa, e como eu tô feliz hoje, porque além de ser um dia muito especial que a Lu tá aqui com a gente, né, foi o dia que, dentro do nosso ministério, no Pregnancy Center, eu recebo uma mensagem de uma mulher muito especial que esteve conosco, uma cliente, e que agradeceu, porque ela estava com o bebê no colo, né, e agradeceu por nós não termos deixado ela desistir, né.
foram muitas mãos, né, no momento de dúvida, no momento de medo, né, de uma imigrante, e nós pudemos estar lá para estender o braço, né, e acolher ela. Assim como a gente também estende os nossos braços e acolhe as mulheres que querem viver curas emocionais. Baseada na palavra, a gente tem um programa, né, Lu, de cura, né, de restauração, chamado First Steps, e também tem para quem teve perdas de bebês. A gente tem trilhado aí essa jornada com mulheres que buscam esse lugar de cura interior, cura emocional, para de fato ressignificar essa história que aconteceu. Hoje, para honra e glória do Senhor, né, a nossa vida, que é a vida da Lu, que perdeu, e a minha vida, que de fato promoveu um aborto, né, provocou um aborto, edifica o nome do Senhor através de outras pessoas. Então, foi para a glória dele, né, que tudo isso aconteceu. Minha amiga, eu estou muito feliz de estar aqui com você, de verdade. Quero te agradecer pelo coração, pela verdade que você carrega. Eu já tinha mandado uma mensagem para você antes, dizendo que eu vejo vida em você, que eu vejo Jesus em você. Eu amo a verdade que você carrega. Você carrega... Gente, vocês precisam seguir essa mulher na rede social, porque ela é muito vida, sabe? Assim, aquela pessoa que você enxerga vida. Obrigada. É assim que eu te vejo, Lu. Eu tô muito honrada de estar aqui, obrigada pelo convite. E é muito lindo de você falar desse trabalho do Pregnancy Center, porque assim, eu via meu útero como um matador de bebês. Uau. E eu falei isso. Eu falei, eu mato bebês. Meu que Deus. Chega aqui. Você chegou a fazer, né, um aborto. O que traz culpa, porque a gente tenta procurar culpa em tudo. Deus traz cura. E hoje você salvou tantos bebês, né? E hoje a gente teve essa história desse bebezinho, foto linda do bebê que a gente recebeu. Então, assim, quantas vidas... Sim, no meu caso, 4 bebês foram sacrificados, na sua vida também. Mas quantos vão nascer diante disso? Sim. Né? Sim, então foram debaixo de lágrimas para que muitos que foram escolhidos pelo Senhor viessem. Sim. A gente não entende os motivos, mas assim aprova o Senhor. Sim. Tem uma música que diz que das minhas feridas saia poder para curar. Amém. E eu quero aproveitar e dizer para você que assistiu esse podcast até agora, que eu espero de todo o coração que a nossa conversa tenha edificado a sua vida. Se você se identificou com algo, manda uma mensagem. Se você quer saber mais sobre esse programa que a gente tem, né, que é suportado, que é apoiado, né, a palavra não é suportado, como é a palavra que a gente falou aquele dia, a palavra é dado, a gente tem o apoio, né, da First Baptist Church. Sim. E nós estamos, de fato, felizes por poder ajudar as mulheres que têm, de fato, carregado essa dor, essa culpa por tanto tempo, né? E que agora a gente tem como entregar algo de valor e algo que realmente promove cura. Então, eu quero agradecer a você que permaneceu conosco aqui nesse vídeo, que compartilha esse vídeo com mais pessoas. Amém. E vamos lá, Lu, você pode orar por nós para a gente finalizar? Posso, sim. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse canal, por esse podcast. Continua abençoando a vida da Roberta, que ela seja realmente um instrumento, que tu possa guiar cada convidado que esteja aqui, para que possa, Senhor, abençoar vidas. Que essa palavra de hoje, que esse testemunho, que as nossas histórias possam realmente alcançar o coração daqueles que estão nos ouvindo. Que elas saibam, eles também, que eles não estão aqui por acaso, mas é a tua mão guiando para que eles possam ouvir aquilo que foi dito. Primeiro pelo Senhor, somos somente um instrumento teu. Sim. Abençoa cada um, abençoa nesses momentos de tempestade, de dores, sim, Senhor, Deus. Que tu possas fazer, Senhor, tudo novo. Tudo do princípio, Senhor. Sim, Senhor, com a tua presença. Que a gente possa entender que tu não é um Deus que quer nos maltratar, que quer nos destruir, mas que até mesmo as tempestades, Senhor, que até mesmo as covas dos leões servem para nos formar e nos aproximar de Ti. Sim. E afinal de contas, Senhor, o que queremos é a eternidade. Sim, e é isso que deve ser o nosso alvo. Obrigada por tudo, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Gente, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.